Quem é a mulher, a criança e o dragão em Apocalipse 12? Deus revelou o Apocalipse de Jesus Cristo a João para mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. João foi o destinatário desta revelação de Deus. Este livro é repleto de mistérios sobre o futuro. O aviso final é que o mundo certamente terminará e o julgamento será inevitável. Ele nos revela apenas um vislumbre do paraíso e todas as maravilhas que nos aguardam lá. Apocalipse 12, versículo 1, apresenta um grande sinal, prenúncio de um evento futuro ominoso e assustador. Apareceu no céu uma mulher vestida com o sol com a lua debaixo de seus pés, e em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Este é o primeiro de 7 sinais que João nos revela, e é descrito como um grande sinal, Mega Semeion. Nos capítulos 12, 13 e 14 de Apocalipse, as principais figuras da grande tribulação são descritas, e este grande sinal introduz o primeiro dos 7 lemos. A mulher vestida com o sol, porque João claramente disse, este é um grande sinal. Não esperamos que esta mulher apareça literalmente na terra. Deus usará este sinal para comunicar algo a João e a nós. Lemos, uma mulher vestida com o sol. Esta figura tem sido associada a uma grande variedade de conceitos religiosos ao longo da história. De acordo com o sonho de José, a mulher que estava vestida com o sol deve ser interpretada como representando Israel. De uma perspectiva bíblica, no sonho, Jacó foi simbolizado pelo sol, Raquel, a mãe de José, foi representada pela lua, e as 11 estrelas foram interpretadas como os filhos de Israel que se curvaram a José. José agora é incluído com as outras tribos de Israel nesta constelação composta por 12 estrelas, Gênesis 37, 9. Mas José sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos também. Ele disse, veja, eu sonhei novamente um sonho, e desta vez vi 11 estrelas, e o sol e a lua se curvando em respeito a mim. Em outras passagens do Antigo Testamento, Israel, Sião ou Jerusalém são frequentemente retratados como uma mulher. Oséias 2, 19 e 20. E eu te desposarei comigo para sempre. Sim, eu te desposarei comigo em retidão e em justiça, em benignidade e em lealdade e em compaixão. Eu te desposarei comigo em estabilidade e em fidelidade. Então conhecerás, reconhecerás, apreciarás o Senhor e responderás com fiel amor. A mulher dá à luz, Apocalipse 12, 2. Ela estava grávida e gritava de dor, sofrendo as dores de parto para dar à luz. Lemos estar grávida. Mais adiante no vídeo, revelaremos quem realmente é esta criança. Em seguida, aparece um terrível e poderoso dragão, Apocalipse 12, 3. Então outro sinal de aviso foi visto no céu. Eis um grande dragão vermelho, fogo, Satanás, com 7 cabeças e 10 chifres, e em suas cabeças havia 7 coroas reais, diademas. Lemos, outro sinal apareceu no céu. Mais uma vez, somos lembrados de que a criatura mencionada no texto é um símbolo. Não era realmente um grande dragão vermelho fogo, mas sim uma representação da natureza e do caráter da pessoa. A descrição do dragão sugere simbolicamente seu poder feroz e sua terrível natureza. Uma imagem da plenitude do mal em toda a sua força horrenda. Em Apocalipse 12, o próximo sinal é um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças são adornadas com 7 diademas, enquanto os chifres simbolizam poder e as coroas representam autoridade. A imagem das 7 cabeças e 10 chifres é destinada a transmitir um senso de imenso poder, autoridade, conhecimento e força, e é, portanto, bastante aterrorizante. É importante notar que o termo diademas, que é uma transliteração da palavra grega diadema, aparece apenas no livro de Apocalipse e não em nenhum outro livro do Novo Testamento. Além disso, é uma palavra distinta da coroa, Stéphanos, mencionada no versículo 1.
A diferença entre os dois termos é que a coroa simboliza uma vitória permanente, enquanto o diadema representa autoridade e poder de governo. Esta mulher é muito diferente das outras mulheres em Apocalipse. Vemos outras mulheres em Apocalipse, por exemplo, Jezabel. Jezabel é associada a um sistema religioso que promove falsos ensinamentos. Apocalipse 2:20. Mas tenho isto contra ti, que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, sendo inspirada. E ela ensina e desencaminha meus servos a cometerem atos de imoralidade e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Também conhecemos outra mulher, a grande meretriz, associada à falsa religião. Apocalipse 17:2, Bíblia amplificada. Ela, com quem os reis da terra cometeram atos de imoralidade, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Também conhecemos a noiva, associada à igreja, lendo em Apocalipse 19:7-8. Exultemos de alegria, demos a ele glória e honra, pois o casamento do Cordeiro finalmente chegou, e sua noiva, os redimidos, preparou-se. Foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, deslumbrante, branco e puro, pois o linho fino simboliza os atos justos dos santos. A conduta ética, integridade pessoal, coragem moral e caráter piedoso dos crentes. Agora vemos o dragão causando mais desastre. Apocalipse 12:4. E sua cauda varreu o céu e arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou à terra. E o dragão se postou diante da mulher que estava para dar à luz, para que quando ela desse à luz, ele pudesse devorar sua criança. O versículo 9 do capítulo identifica explicitamente o dragão como a antiga serpente, comumente referida como o diabo e Satanás. Ele é conhecido por enganar o mundo inteiro. O versículo 4 revela ainda mais que Satanás está esperando o nascimento de Cristo com a intenção de destruí-lo. Deus nunca criou um ser maligno. Em vez disso, ele criou anjos que eram capazes de experimentar imensa alegria e alcançar grandes distinções em seu domínio glorioso. No entanto, eles também receberam livre-arbítrio, o que era implícito na criação de seres morais. Como resultado, eles poderiam exercer esse livre-arbítrio para seu benefício eterno ou sua destruição. Alguns permaneceram firmes em sua lealdade a Deus, como Miguel e seus anjos, mas outros se rebelaram contra o governo do céu e se tornaram inimigos implacáveis de Deus e seu reino. Lemos sobre uma criança do sexo masculino que iria governar todas as nações com vara de ferro. Isso se refere claramente a Jesus Cristo, o Messias, que governa o mundo com uma vara de ferro. Apocalipse 19:15. Da sua boca sai uma espada afiada, a sua palavra, com a qual ele pode ferir as nações, e ele as governará com uma vara de ferro. E ele pisará o lagar da fúria do Todo-Poderoso Deus em julgamento do mundo rebelde. O esforço para devorar sua criança foi inicialmente cumprido pela tentativa de Herodes de matar Jesus quando criança, e também foi cumprido durante toda a vida de Jesus, quando Satanás o atacou. Mateus 2:16-18. Então Herodes, ao perceber que fora enganado pelos magos, ficou extremamente irado e enviou soldados para matar todos os meninos em Belém e em toda aquela região que tinham 2 anos ou menos, de acordo com a data que havia aprendido dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Uma voz foi ouvida em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos. Ela recusou ser consolada porque eles não existiam mais. A criança, o ministério de Jesus, é descrito pelo seu início e fim terrenos. Ela deu à luz um menino que irá governar todas as nações com uma vara de ferro, e sua criança foi arrebatada para Deus e para o seu trono. É claro que a figura retratada no trecho é Jesus. Portanto, a mulher mencionada em Apocalipse 12:1 não pode simbolizar a igreja, pois Jesus é quem dá origem à igreja, e não o contrário.
Logo, a mulher deve representar ou Maria ou Israel, as únicas duas entidades que poderiam ter dado à luz a Jesus. Uma análise mais profunda em Apocalipse 12 revela que essa mulher é, de fato, Israel, e não Maria. O dragão, Satanás, tenta devorar a criança, Cristo. No entanto, Cristo nasce e é arrebatado para Deus e para o seu trono. Satanás tenta matar Cristo, mas Cristo é ressuscitado dos mortos e ascende ao Pai. A imagem vital para identificar esta mulher está na descrição de suas dores de parto. Essa imagem profética é encontrada em alguns lugares no Antigo Testamento, como em Miqueias 4, 9 e 10. Agora, por que você grita em alta voz? Não há rei entre você, seu conselheiro pereceu, pois a agonia te agarrou como uma mulher em trabalho de parto, com torça de dor, e trabalhe para dar à luz, ó filha de Sião, como uma mulher em trabalho de parto. Pois agora você deve sair da cidade, viver no campo e ir para a Babilônia. Lá você será resgatada, lá o Senhor te redimirá das mãos de seus inimigos. Miqueias profetizou que Israel seria levado cativo para a Babilônia, experimentando uma dor intensa como a de uma mulher em trabalho de parto. No entanto, em meio ao seu sofrimento, eles seriam resgatados e redimidos por Deus. Miqueias continuou a usar essa imagem alguns versículos depois em sua profecia. Segundo Miqueias, o sofrimento da nação continuará até que o remanescente traga o nascimento do Messias. A profecia era uma mensagem de esperança, pois o Messias viria e guiaria seus seguidores com a força do Senhor. A previsão de dor no parto simboliza o sofrimento físico da nação de Israel, que levaria à purificação de seu povo. Apocalipse 12, 6 e 7. Então a mulher fugiu para o deserto, onde ela tinha um lugar preparado por Deus para que lá fosse alimentada por 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. E houve guerra no céu. Miguel, o arcanjo, e seus anjos guerreavam contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram. A mulher foge para a proteção, em um lugar preparado por Deus. A nação espiritual, o verdadeiro povo de Deus, é preservado por 1260 dias. Isso representa um período específico de tempo caracterizado por angústia, perseguição e tribulação. Apesar de estar sob ataque de Satanás, o povo de Deus está espiritualmente seguro. Comumente, acredita-se que Satanás reside no inferno. No entanto, atualmente ele não está lá, embora seja certo que ele acabará lá. A imagem popular de Satanás, como uma figura vermelha com chifres, cauda e tridente, está longe da representação bíblica. Surpreendentemente, Satanás pode até entrar no céu, conforme Jó 1:6, onde ele pode visitar a presença de Deus. Uma batalha ocorreu no céu, onde Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão foi derrotado e lançado à terra junto com seus anjos. Apocalipse 12 descreve um conflito espiritual cósmico, onde o diabo e seus seguidores marcham contra o céu. Apesar de seus esforços, o dragão não teve sucesso em sua luta. O arcanjo Miguel serviu como o campeão de Deus e era o comandante-geral das forças de Deus. Isso é revelado em Apocalipse 12:9 e Daniel 12:1. E foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Agora, naquele tempo do fim, Miguel, o grande príncipe angelical que protege os filhos do teu povo, se levantará, e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, será salvo. Miguel e seus anjos conseguem expulsar Satanás e seus seguidores do céu para a terra. A principal maneira como Satanás ataca o povo de Deus é a blasfêmia. Ele é o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12:10. Então, ouvi uma grande voz no céu dizendo:
Agora veio a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Satanás perderá o conflito. Apocalipse 12:9. E foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. João oferece uma estratégia simples que os crentes, através dos séculos, empregaram para superar os ataques de Satanás. Um plano tríplice contra os saltos do diabo: cobertura, confissão e coragem. O efeito da vitória de Cristo na cruz sobre Satanás e o pecado é declarado no versículo 10. A salvação chegou, o poder chegou. Apocalipse 12:10-12. Então ouvi uma voz forte no céu dizendo: agora veio a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. O acusador, Satanás, foi derrotado pelo poder de Cristo, demonstrado através de sua vitória na cruz. Cristo exerceu sua autoridade e governo em seu reino por meio de sua morte e ressurreição, trazendo salvação para todos. Não estamos mais sujeitos às acusações de Satanás por causa da obra redentora de Cristo na cruz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Os efeitos dessa expulsão do céu serão ilustrados em Apocalipse. Precisávamos da obra redentora de Cristo na cruz para derrotar Satanás. Além disso, vencemos pelo nosso testemunho. Mas ai da terra, pois Satanás está irado e sabe que seu tempo é curto. No entanto, o tempo de Satanás está se esgotando. Como o plano de Satanás de destruir o Cristo foi frustrado, Satanás volta sua atenção para a mulher. Apocalipse 12:13-17. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, perseguiu a mulher que havia dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar onde fosse sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, longe da presença da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio para que fosse arrastada pelo rio. Mas a terra ajudou a mulher. A terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão havia lançado da sua boca. Então o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e mantém firme neles. Anteriormente nos foi dito no versículo 6 que a mulher fugiria para o deserto para proteção durante os tempos de tribulação. O versículo 14 retoma essa ideia. Após notar o efeito da vitória de Cristo sobre Satanás, Satanás busca atacar. No entanto, foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para voar para o deserto, para proteção por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ser carregado nas asas de uma águia nos lembra como os israelitas foram salvos no deserto. Êxodo 19:4. Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Satanás tenta incansavelmente destruir os verdadeiros seguidores de Deus, mas seus esforços são em vão, como indicado no versículo 17. No entanto, seu fracasso apenas alimenta sua raiva, e ele muda seu foco para os outros crentes que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, conforme mencionado no versículo 17. Isso revela a atitude hostil de Satanás para com aqueles que creem em Jesus.
Diante desses acontecimentos revelados em Apocalipse, fica evidente a magnitude da batalha espiritual que se desenrola ao longo da história da humanidade, culminando nos eventos finais que determinam a vitória definitiva de Cristo sobre o mal. A narrativa de Apocalipse não apenas descreve conflitos cósmicos e terrenos, mas também oferece esperança e direção para os fiéis. Em meio às adversidades, a proteção divina conferida à mulher, que simboliza Israel, e a derrota de Satanás reforçam a promessa de Deus de preservação e redenção para seu povo. Esta seção do Apocalipse, repleta de simbolismos e profecias, encoraja os crentes a permanecerem firmes na fé, conscientes de que, embora a batalha entre o bem e o mal continue, o desfecho já está determinado. A vitória de Cristo na cruz e sua ressurreição não são apenas eventos históricos, mas a fundação da esperança cristã que transcende as tribulações deste mundo. A garantia de que Satanás será definitivamente derrotado e que os fiéis serão eternamente salvos. É um chamado ao compromisso inabalável com os ensinamentos de Jesus e a vida em conformidade com os mandamentos de Deus. Assim, enquanto aguardamos o cumprimento final de todas as coisas, que nosso coração se encha de gratidão pela vitória assegurada em Cristo Jesus. Sejamos luzes neste mundo até que possamos finalmente testemunhar a plenitude do reino de Deus, onde não haverá mais dor, nem choro, nem sofrimento, e onde Deus enxugará toda a lágrima dos olhos de seus filhos. Que estejamos sempre preparados, mantendo nossa lâmpada acesa, pois nossa redenção se aproxima. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude que pode transformar sua vida para todo sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.